Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais um de Carona no Projeto. E hoje eu quero falar um pouco sobre uma pergunta que a gente recebeu que eu achei bem legal, muito interessante. Uma amiga nossa mandou uma pergunta pra gente. Ela perguntava assim: por que o Projeto 58 ele é dividido em ondas? Ela falou em partes, na verdade, mas vamos trabalhar com a expressão certa, que são ondas. O Projeto 58 ele é dividido em ondas, e essas ondas têm um ciclo chamado 4x30, 4 semanas e 30 dias. E a pergunta dela é muito pertinente, porque na maioria das vezes você vê uma coisa muito contínua ou uma coisa que deseje ser única em atendimentos terapêuticos, né? Ou aquela coisa que passa anos e você vai trabalhando aquilo ali junto com o profissional, ou aquela coisa que o profissional quer fazer um atendimento grande, comprido e que atenda de uma forma imediata. Na minha experiência, esses dois aspectos, tá? Na minha experiência, eles não são muito legais. Vou explicar por quê. Quando você trabalha de uma forma muito ampla, muito continuada e consequentemente você vai adquirindo, conquistando transformações, mudanças em muito espaçadas uma com a outra, isso vai desestimulando a pessoa que está ali naquele processo. Porque na maioria das vezes aquela pessoa ela não consegue enxergar aquelas mudanças de uma forma efetiva. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa vai incorporando essas mudanças no seu dia a dia, né, no seu comportamento, no seu pensamento. Ela vai achando que aquilo ali é o normal, porque são tão espaçadas e demora tanto para você identificar, que às vezes até se foge, a pessoa não identifica. E de outra vez a pessoa consegue fazer uma mudança muito radical em um curto espaço de tempo, até em uma vez. Só que na maioria das vezes essa mudança radical ela não se torna perene, tá? Então o que foi que eu aprendi, né, na minha prática terapêutica, no atendimento a, centenas, milhares de mulheres aí? Eu entendi que para que uma mudança seja efetiva, ela tem que ser feita de forma constante, de forma que haja uma constância para essa mudança, uma constância nessa transformação. Eu vou dar um exemplo bem simples e que talvez até você já tenha passado por isso, né? Mas é interessante para a gente entender. Vamos dizer que você está decidida, finalzinho do ano chegando, não sei quando esse vídeo for pro ar, não sei se o final do ano já passou ou vai passar, então o finalzinho do ano está chegando. E você está decidida, né, a mudar de vida e a fazer um regime. E aí você está decidida a fazer um regime radical. E nesse regime você vai cortar massa. E aí você, a partir do dia 1º de janeiro, você não come mais massa, não come mais pão, não come mais bolo, não come mais macarrão, não come mais cuscuz para quem é do Nordeste, não come mais massa, empada, coxinha, não come mais nada disso. Você parou de comer. E aí você passa um dia, 2 dias naquela luta firme e forte, 3 dias já começa a cabeça a incomodar, já começa o organismo a querer, 4 dias você já começa a estar ali babando por uma fatia de pão, um pedaço de pão, uma fatia de torta. 5 dias você já começa a sentir o cheirinho já é diferente. Rapaz, depois de uma semana você já está comendo de novo. E por que isso acontece? Porque o teu organismo ele não teve tempo, e nem o teu subconsciente ele teve tempo para se acostumar com essa mudança. Então mudanças muito radicais nesse aspecto, desse exemplo que eu dei, elas causam um grande impacto sobre um período de tempo, mas depois elas não se tornam perenes, porque elas tendem a se reverter. O teu subconsciente ele tende a voltar a um estado de origem, ao estado que ele julga como sendo o estado natural. E para que ele possa mudar esse estado natural, esse conceito de estado natural dele, ele precisa ser ensinado qual é o novo estado natural que você deseja. E ele vai fazer isso através de algumas técnicas
E essas técnicas, elas são trabalhadas de forma continuada, para que ele entenda que aquilo ali é o novo estado natural dele. Um exemplo bem simples, na verdade, até de como é que isso funciona. O teu subconsciente, o nosso subconsciente, ele é emocional. Então ele precisa estar alimentado a emoções. Vou usar o exemplo do pão, né, feito eu falei agora. Quando você come pão, quando você come bolo, você se sente bem comendo aquilo ali. É agradável ao teu paladar. Você se sente saciado. Você tem uma ligação, um contexto emocional por trás daquilo ali. E esse contexto emocional é agradável. Aí o que é que acontece? Aí você deixa de comer pão e você passa a comer só verdura. Você quer virar uma lagarta. Ou uma cabra, melhor, né? Você quer virar uma cabra. E aí você passa a comer só verdura, só folha, só tomate, só cebola, couve, sei lá, aquele negócio verde lá que Márcia gosta. E aí você começa a comer só aquilo ali. Só que aquilo para o teu subconsciente não é agradável. Porque você cresceu entendendo, escutando, percebendo que aquilo ali ou era complemento de almoço ou era comida de regime. E ninguém gosta de fazer regime. Porque todo mundo tem na cabeça que regime é uma coisa restritiva. E aí o que é que acontece? O teu subconsciente, ele tem esse valor na cabeça de que aquilo é uma comida restritiva, é uma comida de regime e consequentemente é ruim, não é gostoso. E aí o que é que acontece? Ele não vai entender que aquela alimentação que você está ali naquele momento é gostosa. E consequentemente ele também não vai se agradar e ele vai querer voltar ao estado original dele, que é comer massa, porque massa é bom. Massa dá prazer, massa é agradável, massa tem boas lembranças, tem festas de aniversário, tem amizade, tem pizzas no final de semana, tem saídas em família, tudo isso envolve a ideia da massa. E aí ele volta, e ele te força a voltar para o estado natural. E como é que você consegue trabalhar isso, né? Como é que você consegue trabalhar isso? Ensinando a ele um novo estado natural, entregando a ele emoções agradáveis para que ele possa vincular a verdura, por exemplo, né, o verde, a uma coisa boa, saudável. E aí você diz assim, João, mas eu tenho na minha mente, eu sei que aquilo ali é para minha saúde. E com todo respeito, meninas, a gente tá cagando e andando para a saúde, a gente não tá nem aí para a saúde. Se a gente tivesse minimamente preocupado com saúde, a gente fazia tudo diferente do que a gente faz. Na prática é assim. Tá? Então, para o subconsciente, saúde não é nada. Saúde não vai representar, se você diz, eu estou fazendo isso em benefício à minha saúde. Não, isso não vai funcionar. Não vai ficar legal de jeito nenhum. Já se você disser assim, eu estou fazendo isso para entrar naquele vestidinho no casamento de fulana porque eu quero matar a outra de inveja. Cara, isso é um tiro certeiro assim no subconsciente. Por quê? Porque ele entende que você tem no mínimo dois prazeres aí. Primeiro, você entrar naquele vestidinho que você queria, que fazia tempo que você não vestia, e vai ser fantástico você estar naquele vestido. E segundo, matar a outra de inveja, porque ela vai ver como eu tô gostosa, ela vai ver como eu tô linda, como eu tô maravilhosa, ela vai ficar morrendo de inveja lá e tal. Isso para o teu ego é bom. Embora que esse motivador não é legal, tá? Motivador de vingança, motivador ruim, não é positivo para o subconsciente, mas é só um exemplo que eu estou dando para que vocês entendam o que é uma emoção positiva atrelada a um processo de mudança. E aí, quando você entrega, o teu subconsciente, ele quer uma emoção positiva na mesma intensidade ou melhor. Quando você entrega uma emoção positiva na mesma intensidade ou melhor, ele vai começar a fazer uma nova regulação e um novo ajuste naquele estado original. Quanto mais forte for essa emoção positiva, mais rápido ele vai fazer esse ajuste. Quanto mais forte for essa emoção de transformação, mais rápido ele vai fazer esse ajuste. E é assim que funciona o teu subconsciente. E é por isso que mudanças muito rápidas ou mudanças demoradas demais não vão surtir o efeito que você quer, porque elas vão tentar, tá? Elas vão fazer, mas o teu subconsciente não vai aceitar aquilo bem legal. E aí voltamos à pergunta da nossa amiga, tá? Por quê? Porque a pergunta dela foi por que o Projeto 58 é programado em partes, né? Em etapas, e não são etapas, são ondas. Porque a cada onda você vai fazer exatamente isso que eu estava comentando com você agora. Você vai dar, a onda ela dá constância. Tá? Que constância, João?
ela vai fazer com que você tenha uma constância, uma prática diária naquilo que você precisa, naquele processo terapêutico que você precisa, naquela transformação que você precisa, e ela vai te dar essa prática diária ao subconsciente. E a cada onda 4x30, você está renovando aquilo ali, e o teu subconsciente está entendendo exatamente aquele processo que você precisa. Você vai pegar emoções desagradáveis, negativas e situações assim, e você vai mostrar ao teu subconsciente como trabalhar aquilo para que seja criada uma emoção positiva e para que seja aliviada ou eliminada aquela emoção negativa, para que você possa se sentir melhor com você mesmo. Então você vai pegar emoções ruins e trocar por emoções boas, e o teu subconsciente vai entender isso. Por quê? Porque você vai dar a ele constância e vai dar a ele tempo para ele mudar o estado natural dele. Esse contexto de ondas, tá, de fluxos, esse contexto de, eu vou até usar uma palavra melhor, de ciclos, né? Ciclos que vão e vêm, ciclos. Esse contexto de ciclos vai fazer com que o teu subconsciente tenha uma maior aceitação dessas mudanças e, consequentemente, com uma maior aceitação dessas mudanças, você vai ter uma maior estabilização do estado emocional que você deseja. Então aquelas mudanças, elas passam a ser aceitáveis ao teu subconsciente, elas passam a ser estáveis no teu subconsciente e, consequentemente, ele vai reconhecer aquele processo e ele vai entender que aquilo ali é o novo estado natural dele. É interessante que você avalie isso, que você entenda isso. Por quê? Porque quando você faz uma mudança rápida demais, ou quando você faz uma mudança demorada demais, o que é que acontece? As pessoas ao teu redor, e até você mesmo faz, que legal, fulana mudou, então porra, fulana mudou e tal. Mas daqui a pouco faz, era só um estouro, já voltou a ser o que era. Não mudou nada, foi só fingimento. E as pessoas percebem isso, assim como você vai dizer, poxa, passei 15 dias bem pra caramba, depois voltei a tudo normal. Tudo voltou ao que era. Por que isso acontece? Porque dentro de você não houve esse ciclo, tá? Esse ciclo de aceitação, esse ciclo de estabilização e, consequentemente, a mudança não foi efetivada, não foi reconhecida pelo teu subconsciente. E o reconhecimento de uma mudança é muito importante, porque o que é que acontece? Quando a gente tá se trabalhando, nós, seres humanos, somos movidos a objetivos, a vitórias, a desejos e a realizações. Tanto que uma das coisas mais básicas que a gente escuta, tá, no processo terapêutico, e que você talvez até já tenha dito isso algumas vezes, ou até ainda diga, cara, eu tô sem rumo na vida. E quando a gente tá sem rumo na vida, é uma das piores coisas que pode acontecer, porque a gente não sabe, não tem o que fazer. A gente simplesmente não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe para onde ir, não sabe o que deseja, não tem rumo, a gente não tem opção, a gente tá ali só vivendo, só existindo. Quando você tá sem rumo na vida, é exatamente quando você não tem um objetivo. O ser humano precisa de objetivos. E nesse contexto, você também precisa de objetivos, né? E essas mudanças, elas passam a ser o seu objetivo. E quando você reconhece essas mudanças em você, ou quando as pessoas reconhecem essas mudanças em você, é o objetivo sendo realizado. Isso é fantástico, tá? Isso é o estímulo que você precisa para mudar mais. E dependendo do nicho, do sistema familiar, dependendo do sistema profissional, dependendo dos sistemas onde você estiver inserida, o reconhecimento dessa mudança, ele vai ser expresso para você de uma forma positiva ou de uma forma negativa. O que é uma forma positiva? Menina, como tu tá bem, que legal, como tu tá mudada, que coisa boa, que coisa maravilhosa que você tá assim. Ou o teu chefe, ou o teu esposo, ou tua esposa te dando reações positivas. Que legal, tô gostando muito dessa modificação, tô sentindo você mais leve e tal. Isso é reconhecimento positivo. E pode acontecer também de ser um reconhecimento negativo. O que é um reconhecimento negativo? O que é que aconteceu contigo, hein? Por que tu não tá mais do jeito que tu era? O que foi que aconteceu? Quem é essa aí que eu não estou reconhecendo? E aí você começa a entender que as pessoas também estão vendo que você mudou. E mesmo sendo um reconhecimento negativo, mas para você, enquanto pessoa que quer mudar, que você deseja mudar, esse reconhecimento, mesmo sendo negativo, ele é altamente positivo. Ele é muito bom nesse contexto. Por quê? Porque você passa a entender que as pessoas estão vendo a tua mudança.
E o teu subconsciente faz a mesma coisa, ele passa a entender que aquele processo de aceitação, estabilização, transformação foi reconhecido. E esse reconhecimento é a recompensa que você precisa, é a recompensa que você deseja para poder se fortalecer, né, estabilizar ainda mais e dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Continuar na próxima onda, mudando ainda mais. Então, quando você entra no Projeto 58 e você começa a seguir as ondas 4x30, você vai percebendo que num ritmo constante, tá? Num ritmo constante, vão havendo mudanças na tua vida. Essas mudanças vão sendo perceptíveis por você e por outras pessoas. E quando você começa a perceber que você e outras pessoas estão mudando, estão percebendo essa mudança, isso é fantástico. É a força que o teu subconsciente precisa para mudar ainda mais, para fortalecer ainda mais esse processo. E aí você vai se dedicar às próximas ondas 4x30 com muito mais vontade, com muito mais facilidade. Por quê? Porque você percebe que está acontecendo aquilo que você desejava. Então a transformação, meninas, ela não deve ser imediata. Ao contrário, ela deve ser paulatina, ela deve ser uma transformação continuada, uma transformação constante, para que com essa constância ela possa ser estabilizada e reconhecida dentro de você. Então, respondendo a pergunta da nossa amiga, o Projeto 58 ele foi programado, né, em ondas, exatamente porque a minha experiência mostrou exatamente isso. Mostrou que quem mais se transformava nos processos terapêuticos não era aquele que mais passava tempo em terapia, nem era aquele que mudava mais rápido, mas aquele que tinha uma constância na sua mudança, uma constância no seu processo. Então a constância ela é muito mais importante do que a intensidade e do que o tempo, nesse caso. A constância vai fazer a diferença no teu caso, na tua terapia, e foi por isso que nós escolhemos atuar de forma constante e sequencial no Projeto 58, nas ondas 4x30. Então, se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, pode mandar a pergunta aí que a gente responde, tá? Manda lá no Instagram, no direct, ou manda aqui nos comentários do vídeo. Se você não for ainda, não acompanhar o nosso canal, acompanhe o nosso canal aqui no YouTube, eu tenho certeza que você vai gostar, tem muita coisa legal, tem muito vídeo legal, muita orientação, muito esclarecimento de coisas legais, já ajuda muita gente, tá? Eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo para você. Nos segue lá no Instagram, é o @projeto58oficial, tá? @projeto58oficial. Dá o likezinho aqui no vídeo se você gostou e compartilha. Se você, eu gosto muito de brincar assim, se você gostou, compartilha com quem você gosta, quem você acha que precisa escutar isso que a gente colocou. Se você não gostou, compartilha com quem você não gosta e tá tudo certo. Meninas, um abraço para vocês, tudo de bom, e qualquer coisa nós estamos por aqui, é só mandar a mensagem que a gente responde, tá bom? Se tiver alguma sugestão de tema, manda pra gente também. Abraço, tchau, tchau.